Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Salve, salve pessoal ligado aqui no podcast do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, sou idealizador desse projeto que leva até você toda a repercussão sobre o futebol de seleções com foco na Copa do Mundo de 2023. Está chegando a hora, daqui 6 meses a gente vai estar falando de eliminatórias da Copa. Enquanto as eliminatórias não vêm, a gente fala de data FIFA. A gente já fez um podcast essa semana, espero que você tenha conferido. Se você não conferiu, vá lá conferir, ficou muito legal analisando o jogo do Brasil contra Marrocos. Debatemos vários pontos, debatemos a seleção de Marrocos. Ficou muito legal. Eu, Elcio Vai Júnior e Leonardo Lúcio, mesmo time que fez aquele podcast sobre a convocação do Ramon Menezes. E hoje a gente está aqui para passar o limpo, né? Para passar a régua na data FIFA, a primeira data FIFA do ano, a primeira após a Copa do Mundo do Catar. Foram quase 180 jogos, é uma loucura. E a gente vai tentar, nessa loucura, falar sobre esses jogos, né? Tirar uma visão do que são competições oficiais, do que são só amistosos, enfim. Tem muito futebol, tem muita bola rolando, que parou de rolar hoje. A gente está gravando isso na quarta-feira, dia 29, parou exatamente hoje a data FIFA, e eu tô aqui com 2 convidados novos. Antes de apresentar eles, deixa o convite, segue a gente, vai nas redes sociais, @ConteVerde_, no Instagram e no Twitter. A gente compartilhou durante toda a data FIFA os resultados, os jogos, gols, golaços, curiosidades, etc. sobre essa data FIFA. Ficou muito legal lá o material. Dá aquela moral se você não deu uma olhada, reclame se você tem algo para reclamar. Fique ligado, vamos ter mais materiais relacionados a essa data FIFA daqui para frente, né? Porque são pauta para 3 meses, então 3 meses de pauta. Então vamos pegar esses 180 jogos e tirar o que a gente conseguir daqui para frente, tá certo? Eu recebo aqui hoje do ConteCast, ele que tá, desde que a gente criou o ConteVerde, falando: você tem que me convidar um dia, você tem que me convidar um dia. E esse dia chegou. Felipe Augusto, da revista Série Z, um dos priores, um dos grandes nomes que a gente fala em futebol alternativo pelo Brasil, mas também analisando o mundo. Já fizemos vários trabalhos juntos. É uma honra te receber aqui, Felipe, que está com uma bela camisa do Suriname. Vocês não estão vendo, mas eu estou. E também queria te colocar uma dúvida. A data FIFA iniciou com Ruanda e terminou com Ruanda. Isso significa alguma coisa? Mano, boa tarde, bom dia, boa noite. Infelizmente não. Queria muito que o Ruanda chegasse, né, da Copa, né? Teve até uma generosa que foi bem até, não sei se foi 2006, 2010, mas infelizmente não significa muita coisa. E eu me convidei, mas eu sei que você me convidaria. Eu já estou sendo um pouco prepotente, mas eu sei que você me convidaria. Tá certo, né? Não tem como você, tem vários nomes aí, né, que eu quero trazer, que muita gente conhece. Daqui pra frente vai indo, e o Felipe é um desses nossos parceiros. E eu também recebo aqui hoje com muita satisfação esse cara, que também trabalha, eu vou dizer que também colabora lá na Série Z, ele também colabora lá na Série Z, e também tá desde o começo do projeto acompanhando a gente nas redes sociais, e hoje surgiu a oportunidade de convidar o Tainan de Mello, do Sport News Mundo. Tainan, seja bem-vindo. E qual que é o seu destaque aí dessa data FIFA que a gente teve? É a primeira pós-Copa. Olá, Gabriel, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, prazer participar com o Felipe em mais uma conversa. Cara, foi um período bem legal de jogos, né, das seleções no mundo todo, mas eu fico com destaque da boa virada do Cazaquistão, né? O Cazaquistão acho que conseguiu até um resultado surpreendente, não apenas pelo resultado, pelo placar, mas a forma como foi construído o jogo, o adversário, todo o cenário. Eu acredito que o Cazaquistão, assim como um todo, pode ser até uma boa surpresa em relação a algum jogo que valia 3 pontos, que seja um lugar um pouco mais alternativo, por exemplo, pela alternatividade, embora esteja na UEFA. Exato, um dos grandes momentos dessa data FIFA, né, a gente pode dizer, e a gente vai falar sobre isso nessa primeira pauta, no primeiro bloco aqui no nosso podcast, é sobre as eliminatórias da Europa. A gente conversou sobre elas no podcast 03, se você não escutou, pode voltar lá e escutar. E aqui a gente vai fazer um apanhado dessas 2 rodadas iniciais. Eu vou falar primeiro, grupo por grupo, os jogos que tiverem, e depois a gente vai debater, vai passar por essa vitória épica do Cazaquistão, por vários pontos dessa data FIFA. Então, começando pelo grupo A, a gente começou no sábado, dia 25, a gente não vai sempre por ordem cronológica. A Escócia venceu o Chipre por 3-0 e a Espanha venceu a Noruega também por 3-0. E a segunda rodada aconteceu na terça-feira, dia 28. Geórgia e Noruega empataram em 1-1, no confronto que eu estava esperando entre Kvaratskhelia
e Haaland não aconteceu porque o Haaland foi cortado logo depois que a gente soltou o podcast 03. Quem escutou sabe que eu tava muito na ansiedade para ver esse duelo. E a Escócia ganhou da Espanha por 2-0. Classificação desse grupo: Escócia tem 6 pontos, Espanha 3 pontos, Geórgia 1, Noruega 1 e o Chipre zerado. No grupo B, começou na sexta-feira, dia 24, a França fez 4-0 na Holanda, um jogaço, e a Grécia venceu o Gibraltar por 3-0. E aí, na segunda-feira, aí sim, dia 27, a Holanda venceu o Gibraltar por 3-0 e a França, um jogo muito difícil, venceu a Irlanda por 1-0. A França lidera com 6 pontos, mesmo com 3 pontos tem a Grécia, a Holanda também tem 3 pontos, Irlanda e Gibraltar ainda não pontuaram. No grupo C, que começou, esse sim, na quinta-feira, dia 23, a Inglaterra, fora de casa, em Nápoles, venceu a Itália por 2-1, mesmo placar da Macedônia do Norte contra Malta. Na segunda rodada, a Inglaterra venceu por 2-0 a Ucrânia e a Itália venceu por 2-0 Malta. Na classificação, a Inglaterra tem 6 pontos, Itália 3, Macedônia do Norte 3, Ucrânia e Malta 0. No grupo D, que começou no último sábado, dia 25, a Turquia venceu a Armênia por 2-1, um jogo que teve um monte de contexto, né, geopolítico, histórico, marcante, e a Croácia empatou em 1-1 com o País de Gales. Também na terça-feira, dia 26, Croácia se reabilitou, venceu a Turquia por 2-0 fora de casa e Gales venceu a Letônia por 1-0. Croácia e País de Gales têm 4 pontos, Turquia 3, Armênia e Letônia estão zerados. No grupo E, veio aí uma grande surpresa, talvez também, ou nem tanto. A Fernando Santos começou daquele jeito pela Polônia, a Tchequia venceu por 3-1 na sexta-feira, 24, e Moldávia e Ilhas Faroe empataram em 1-1. Aí na última segunda-feira de 27, na estreia de Silvinho pela Albânia, a Polônia venceu por 1-0 e Moldávia e Tchequia empataram em 0-0. Tchequia tem 4 pontos, Polônia 3, Moldávia 2, Ilhas Faroe 1, a Albânia de Silvinho ainda zerada. Grupo F começou na última sexta-feira de 24, a Bélgica fez 3-0 na Suécia com 3 gols de Lukaku, a Áustria venceu o Azerbaijão por 4-1. A Suécia reabilitou na segunda-feira, dia 27, 5-0 em cima do Azerbaijão. A Áustria venceu a Estônia por 2-1. A Áustria tem 6 pontos, Bélgica 3, Suécia 3. Estônia e Azerbaijão estão zeradas. A gente chega no grupo G agora, que começou na sexta-feira de 24 também. Montenegro venceu a Bulgária por 1-0 e a Sérvia venceu a Lituânia por 2-0. Aí na segunda-feira de 27, a Hungria venceu a Bulgária por 3-0 e a Sérvia venceu o Montenegro por 2-0 fora de casa. Sérvia 6 pontos, Hungria 3 pontos, Montenegro 3 pontos, Lituânia e Bulgária zeradas até então. E aí o jogo que abriu a eliminatória da Eurocopa, na quinta-feira, dia 23, o Cazaquistão perdeu em casa para a Eslovênia por 2-1. A Dinamarca venceu a Finlândia por 3-1 e a Irlanda do Norte venceu o San Marino por 2-0. Aí, a segunda rodada aconteceu no domingo, dia 26. Aí veio o jogo que o Tainan falou, Cazaquistão 3-2 na Dinamarca, a Eslovênia 2-0 em San Marino e a Finlândia venceu a Irlanda do Norte por 1-0. A Eslovênia tem 6 pontos, Cazaquistão 3, Dinamarca 3, Finlândia também 3, Irlanda do Norte 3, San Marino, para variar, zerado, dessa vez sozinho, com 0 pontos. O grupo I começou no sábado, dia 25, a Suíça fez 5-0 em Belarus, Israel e Kosovo empataram em 1-1 e a Romênia venceu a Andorra por 2-0. Na segunda rodada, a Suíça venceu Israel por 3-0, Romênia 2-1 em Belarus, Kosovo e Andorra 1-1. Suíça e Romênia já dispararam com 6 pontos, Kosovo tem 2, Andorra, Israel 1 e Belarus tem 0. Enfim, chegamos no grupo J, depois dessa maratona. Na quinta-feira, dia 23, Portugal venceu o Liechtenstein por 4-0, a Eslováquia empatou em 0-0 com o Luxemburgo e a Bósnia ganhou da Islândia por 3-0. Na segunda rodada, no domingo, dia 26, a Islândia fez 7-0 no Liechtenstein, Eslováquia fez 2-0 na Bósnia e Portugal fez 6-0 em Luxemburgo fora de casa. Os portugueses lideram com 6 pontos, a Eslováquia tem 4, Bósnia e Islândia 3, Luxemburgo 1, Liechtenstein 0. Foi tudo aqui. Eu chamo aqui o Felipe, uma rodada de poucas surpresas, né? Talvez a gente tenha uma outra ali, mas goleadas de Portugal, como já esperava, talvez uma goleada da França inesperada. Pegando para esse recorte um pouco mais surpreendente, teve Dinamarca, Cazaquistão vencendo a Dinamarca de virada. Também a vitória da Escócia sobre a Espanha por 2-0. E, de uma certa maneira, até o empate do Luxemburgo contra a Eslováquia. O que você viu desses primeiros jogos da Euro que te chamou a atenção? Das eliminatórias para a Euro, perdão. Além disso, né, o Kosovo, né, que a gente sempre coloca como uma possibilidade de fazer uma boa campanha, de conseguir uma vaga na Eurocopa, né? A Copa do Mundo ainda é um pouco difícil, mesmo com esse aumento que vai ter em 26. No início ruim, né? Empatou com a Andorra que vem conseguindo bons resultados para o padrão Andorra nos últimos anos, mas o Kosovo, que surgiu aí com uma possibilidade, começou mal a competição, e assim como você, né, eu estava muito na expectativa para ver Noruega e Geórgia, né, por esse confronto entre os dois grandes jogadores
seleções alternativas, talvez, né, do mundo aí, né, o Kvaratskhelia e o Haaland. Infelizmente não deu certo, né, e a Noruega começou mal, né, assim, tendo em vista ainda mais que a Escócia venceu a Espanha e agora vai conseguir aí uma vantagem, digamos, né, e o peso do Haaland, né, a pressão para cima dele vai ser enorme para que ele consiga levar, né, tal qual, claro que uma comparação bem menor, né, tal qual a Adebayor fez com o Togo 2006, que carregou a seleção para a Copa do Mundo, outro continente e tal, mas o Haaland vai ter essa pressão aí que talvez mais parecida com o Bale no país de Gales, né, que conseguiu aí chegar em Copa, em duas Eurocopas também, e agora vai ter essa tarefa aí de carregar esse time, que é um bom time, né? Não é só ele, né? O Odegaard, que faz uma grande temporada para o Arsenal, também está lá, né? E tem bons valores com ele, não é nenhum absurdo que ele consiga na Eurocopa, que é mais fácil, e também lute por coisas boas na Copa do Mundo, né? A Bósnia e a Islândia, tem algumas seleções da Europa que eu sempre gosto de brincar, né? Foi da Bósnia e a Islândia, né? Que não tiveram pós-Copa depois que participaram, né? Tão bom, né? A Bósnia não foi para uma Eurocopa, foi primeiro para uma Copa para depois tentar uma vaga na Euro, que não conseguiu ainda. E o grupo dele, né? Você falou da Turquia, né? Turquia e Letônia, são duas seleções aí que sofrem muita nostalgia, né? Até hoje você vê, né, pessoas falando assim, dia desse estava na Copa, estava na Eurocopa, faz 20 anos que isso aconteceu. Tem pessoas que ainda mantêm essa coisa de que até mesmo o histórico da Turquia em Copas do Mundo não é tão grande, né? São 2 participações, se não estou enganado. E a Letônia teve aquele Verpakovskis e companhia, né, na Euro, que agora que é a realidade, né? Foi um momento ali que deu tudo certo, mas tirando as grandes aí, né, realmente nenhuma surpresa. A Dinamarca, que foi para a Copa do Mundo com muita expectativa, foi bem abaixo, agora perdeu para o Cazaquistão, que inclusive já tem vaga segurada no playoff da Euro, né? Então, além de fazer esse bom início aí, tem essa vantagem também lá na frente. Eu vou chamar o Tainan aqui até para falar desse jogo e de outros mais. Eu queria levantar uma bola falando da Dinamarca. O Rasmus Højlund fez 5 gols, né, em 2 jogos, né? Então o Cazaquistão meio que segurou, né, o ímpeto ali dessa sensação dinamarquesa. Eu queria só destacar que eu acho que, pegando os dois, eu falei isso num podcast que a gente fez na da Eurocopa, eu vejo mais o Kvaratskhelia como essa figura do herói sozinho do que o Haaland, justamente pela figura do Odegaard, né? O Odegaard, ele é um cara que tá aí presente, tá um dos melhores jogadores da Premier League desse ano, né? Até um pouco acima do Haaland, pelo que vem fazendo na campanha do Arsenal, pelo que vem representando o Arsenal na Premier League, né? Não tô falando que até que são posições diferentes, que o Haaland é pior que o Odegaard, não, mas o papel que o Odegaard tá tendo no Arsenal, para essa liderança do Arsenal rumo a essa Premier League, eu acho que destaca um pouco mais isso. E você pega a seleção da Noruega e pega da Geórgia, aonde jogam os jogadores é um nível muito grande. Então eu vejo que o Kvaratskhelia tá mais sozinho que o Haaland nesse sentido. Queria também jogar o ponto para você, Tainan, dessa virada do Cazaquistão histórica, e também falar um pouco sobre esse grupo A, né? Eu vi muita gente falando que nesse grupo da Dinamarca embolou tudo, né? Porque você esperava a Dinamarca sair com 6 pontos, aí você sai na data FIFA, a Eslovênia, que também era uma candidata a passar, com 6 pontos, aí tá todo mundo ali embaixo com 3. E também no grupo da Espanha, né? Que a Escócia sai com 6 pontos, né? A gente aqui no nosso podcast teve até uma discussão de quem seria a favorita para essa segunda vaga. A gente apontou muito na Noruega e a Escócia saem na frente. Como você vê esses cenários, esses grupos que, vamos dizer, começaram com surpresas? Realmente teve alguns jogos que realmente tiveram um desempenho, talvez o resultado, até o desempenho que deixou um pouco a desejar, de alguns que a gente esperava que vencessem, outros que surpreendeu. E aí a gente pode, se a gente parar detalhadamente para explicar cada um, aí são vários fatores. Pode ser início de trabalho, pode ser que o trabalho até esteja mantido com a comissão técnica de alguns jogadores, como é o caso, por exemplo, da Dinamarca. Mas a Dinamarca vem de uma Copa do Mundo muito ruim. Então, sabe-se lá até que ponto esses primeiros jogos serão considerados um nível de evolução ou se o nível de cobrança vai ser aquele nível de antes da Copa do Mundo, da Dinamarca, quando em tese estava no auge. Isso também conta. Isso são alguns fatores a serem levados em consideração, até pela forma como eu acompanhei o resultado, falando de Dinamarca e Cazaquistão. Me surpreendeu muito o Roy ter esse bom início
até porque é um jovem jogador, tem feito uma boa temporada na Atalanta, mas ele chegou na seleção, parecia que já tinha 2, 3 anos de convocações, chegou, Dinamarca fez 5 gols e ele fez os 5. Foram os primeiros jogos dele na seleção, né? A gente tem que pontuar isso. Ele fez 3 gols na Finlândia e 2 gols na Cazaquistão, lembrando que a Dinamarca saiu ganhando de 2-0, né? O Cazaquistão vira nesse ponto, e o segundo gol contra o Cazaquistão é um golaço. Isso, exatamente. É realmente um jogador que promete muito, até de uma seleção que, de certa forma, sempre foi... A gente falou, pelo menos nas últimas competições, a Dinamarca ela tinha bons meio-campistas, às vezes destaques no meio, nas pontas, até na defesa, certos pilares, mas às vezes faltava aquele cara de mais referência, né? Já foram testados vários jogadores, como o Poster, como o Bright White e outros que até podiam apresentar números legais pelos clubes, mas não tinha aquela solidez na seleção. O Højlund pode ser um que pode nortear um trabalho muito bom do Kasper Hjulmand. Chama a atenção do Cazaquistão o fato de o Cazaquistão, no jogo contra a Dinamarca, ter saído de uma desvantagem de 2 gols, que o Højlund marcou 2 gols quando estava 35 minutos do jogo do primeiro tempo, mas ainda assim teve o espaço de virar o jogo, mas a virada do Cazaquistão não foi tipo, a gente começou uma reação no primeiro tempo e depois que foi construindo o resultado, uma pressão. O primeiro gol do Cazaquistão foi quase aos 30 minutos do jogo, né? Depois foram 2 gols já depois dos 40, teve um expulso ainda nos acréscimos. Então aquele jogo que para os cazaques vai ficar na memória, né? Na mente deles, um resultado histórico, até pelo fato da seleção do Cazaquistão também não ser uma seleção com muitos jogadores que atuam em outras ligas. É uma seleção como outras também do mesmo nível de competitividade, que tem a seleção formada basicamente por times do próprio país, uma seleção com muitos jogadores locais, mas conseguiu construir um resultado muito bom. Então eu gostei muito desse jogo. E em relação ao grupo A, realmente chamou a atenção a Escócia, porque ela conseguiu somar 6 pontos nos 2 primeiros jogos. Era a única coisa que a Escócia podia fazer para sair na frente, aproveitar que eram 2 jogos em casa, ganhar do Chipre, ok, está um nível acima, mas a Espanha seria um jogo mais equilibrado, mas conseguiu, o McTominay conseguiu fazer os 2 gols, não tem outro jogador a ser destacado, o McTominay tem sido bem participativo nesses 2 jogos da Escócia, e pode realmente complicar um pouco, trazer um grupo mais acirrado desse grupo A. Eu ainda fico de olho na Geórgia, porque a Geórgia já tem vaga na repescagem ao menos, então ela pode surpreender. Exato, e só para o McTominay fez os 4 gols, né? Ele marcou 2 contra o Chipre, então ele é o vice-artilheiro, né, das eliminatórias para a Eurocopa. E só para concluir, o Abate Agentov, que fez o gol da virada, foi o jogador que foi expulso, né, nesse jogo do Cazaquistão. Fica esse ponto aí de curiosidade, porque no gol ele tira a camisa e toma amarelo. E para fechar a Europa, rapidinho, porque tem muita pauta que vocês imaginar, eu queria destacar 2 seleções aqui que vocês pudessem falar rapidinho, né, que são Bélgica e País de Gales. Eu acho que, pelos que saíram da Copa, né, a Bélgica é totalmente desacreditada. A gente até mesmo falou aqui no podcast 03 que a gente não via muito a Bélgica brigando por classificação. A Bélgica vai lá, faz 3-0 fora de casa na Suécia, que é um jogo completamente normal se perdesse, e não foi um jogo que a Bélgica dominou, foi um jogo muito equilibrado, e o Lukaku, que foi muito criticado na Copa, né, ele foi lesionado, jogou aquele jogo contra a Coreia de sacrifício, perdeu gols que ele não costuma perder, foi lá e fez 3 gols, e aí no amistoso, a gente vai falar de amistoso mais pra frente, mas já dá pra antecipar isso aqui, vai lá e ganha da Alemanha, na Alemanha de 3-2, né, ou seja, uma retomada, e País de Gales também, acho que esse empate com a Croácia, né, que significa muito, porque País de Gales também foi uma seleção muito criticada na Copa, talvez, que jogou um dos piores futebol da Copa, né, e saiu muito criticada. Queria que você falasse rapidinho sobre essas 2 seleções, pode estar indo na sequência, só pra gente passar a régua na Europa. Gales é uma que eu ia pedir a palavra para falar, porque realmente, né, agora vai viver uma era sem Bale, né, que se retirou da seleção. Não só ele, mas 3 jogadores que disputaram a Copa também anunciaram a aposentadoria. O Bale se retirou do futebol, na verdade. O Bale foi se dedicar ao golfe de vez, né? Riscou o Gales lá daquela bandeira e agora ficou só com o golfe, né? Madrid também já saiu, então ficou só o golfe. Exato. E mais 3 jogadores saíram também, que disputaram a Copa também, não jogam mais pela seleção.
nenhum deles são relevantes, talvez o Joe Allen, mas a idade já era também um pouco mais avançada. E como você disse, o Gales conseguiu esse bom empate contra a Croácia, né? A Croácia que consegue se renovar, né? Mesmo com essas, sendo um país pequeno, né? Na Europa, mas agora vai ter um trabalho também de como é que vai lidar com a questão do Modric, né? Também. E é um ponto aí que vai ter que... E é uma seleção que consegue se permanecer forte, tanto que ficou só fora de uma Copa desde que teve a independência. E Gales conseguiu um bom estado, né? Porque Gales não tem uma história de... Ele consegue produzir bons jogadores, mas não uma seleção boa, né? Agora vai ter esse trabalho de não ter o seu expoente, né? Nessa fase que era o Bale, que assim, ele não vinha bem em clubes, mas a seleção não conseguia ainda ajudar muito, né? E a Bélgica eu achei mesmo um caso parecido com da Croácia em relação à produção de jogadores, né? Não vai ter uma seleção igual foi em 2018 e também em 2018 ainda mais, que era o auge daquele time físico também, tanto que a questão física foi o ponto principal, né? Inclusive entre os jogadores, aquela rixa entre defensores e atacantes, né, na Copa do Mundo, que a Bélgica foi muito mal na competição, né? Não mostrou nada demais, sim, foi eliminada logo na primeira fase. Pode não ter o peso que já teve em elenco e tal, mas eu acho que a Bélgica consegue manter um bom nível ainda para se manter pelo menos para mais uma Copa e conseguir sustentar muito pelo time, mas que ainda não se provou tanto, mas é um cara que pode ajudar muito. O Lukaku ainda tem idade, o De Bruyne tem idade ainda para ajudar, né? Então é um ponto aí interessante. E só para comentar uma outra seleção que aí não é uma questão positiva, é uma questão negativa, né? Que vai a comprovação de que realmente está muito embaixo, que é a Bulgária, né? Que perdeu 2 vezes aí nesse início de competição, né? A Bulgária que em 2004 esteve nas eliminatórias, né? Nos anos 90 foi uma seleção forte dentro do que poderia ser esse todo pelo mundo, foi muito bem, teve Stoichkov e tal. Teve até o Berbatov recentemente, mas não conseguiu, além da Eurocopa, chegar em outra competição. Mas é uma seleção aí que tem o Ludogorets Razgrad, né, muito bem, digamos, recentemente, não está bem esse ano, não está bem entre aspas, né, porque é segundo colocado da Liga Búlgara, o que para o Ludogorets não é o padrão atual, mas não consegue refletir isso na seleção, né, mesmo com algumas naturalizações que teve aí, recentemente de brasileiros, inclusive, o Cicinho, o Marcelinho e tal, mas a seleção não consegue manter o padrão aí do que o Ludogorets consegue fazer, né, e a Europa tem muito disso, né, uma seleção fraca para um time que consegue fazer boas campanhas, né? A gente vai lembrar o Sheriff Tiraspol e a Moldávia, o Astana, que é o Cazaquistão, apesar de ter essa boa vitória agora, os times do Azerbaijão também, mas a Bulgária realmente deve mostrar mais um ciclo bem abaixo aí, sem previsões aí de conseguir retornar a um nível que conseguiu já anteriormente. Eu vejo na questão da Bélgica realmente uma força do time que eu não esperava. Eu achava que pelo menos nesses primeiros 2 jogos, ter um pouco de mais estabilidade. Até por ser um trabalho novo do Tedesco, então, apesar dele ser um treinador que já tem alguns trabalhos bem interessantes, seja uma seleção que dê a ele as condições de jogo para que ele consiga trabalhar bem do jeito como ele gosta de trabalhar, de suas convicções. Mas foi resultados fortes por conseguir um resultado bom na Suécia, que não é um ambiente fácil. E o fato de jogar na Alemanha e conseguir vencer também, marcando 3 gols. Mas que a gente leva em consideração que o momento da Alemanha não é dos melhores, mas é um amistoso, tem jogadores muito competentes. E mesmo assim a Bélgica manteve um certo padrão do que a gente sabe que eles podem apresentar. Então isso já é um ponto bem interessante a ser colocado. O País de Gales também estreou bem. Eu ainda tenho minhas dúvidas até que ponto Gales pode ir, porque tinha o Bale como uma referência técnica. Tudo bem que o Bale era mais um jogador da seleção do que do clube, mas, claro, é um processo em que passa por a saída de alguns jogadores importantes, a chegada de outros, que aí terão que se adaptar, e isso leva tempo. Então, foi um bom início, mas a ver a médio prazo, principalmente já que as eliminatórias dos jogos, né, pelo menos essa fase, serão disputados nesse ano apenas. E só uma pincelada rápida na Tchequia, né, que venceu bem a Polônia por 3-1,
até surpreendeu. Tudo bem que marcou um gol logo no começo e tudo, mas em compensação mostrou a bipolaridade da Tchequia, né, que consegue vencer a Polônia, mas no outro jogo empata sem gols com a Moldávia. Só uma coisa, não é provocação, mas a Alemanha, né, fez 4 gols, 3 o Füllkrug. Quem imaginaria que o Füllkrug ia ser o artilheiro da seleção, né? Isso que ele meteu na Copa, quando ele foi criticado, né, por ser convocado. Eu até fiz um meme, né? Aquele filme, acho, de repente 30, né? De repente Copa, né? Porque ele não era esperado que participasse, conseguiu aí. E virou uma solução, né, pro ataque da Alemanha, né? Não podemos descartar ele por esses números aí que você trouxe, e desde a Copa do Mundo mesmo. E só pra colocar uma coisa da Tchequia, a gente tá na Eurocopa, né? Não tô falando de eliminatórias da Copa do Mundo, né? Que é sempre na Eurocopa que a Tchequia surge, é uma sensação. Enfim, vamos passar agora para as eliminatórias da CAN, que a gente já tem seleções confirmadas na CAN, que vai ser disputada no começo do ano que vem, para desespero no futebol europeu. E isso se deve à Copa do Mundo, né? Se na última foi por causa da pandemia, esse deve à Copa do Mundo, porque atrasou as eliminatórias, não dá para fazer o torneio esse ano se você não conseguir classificar todo mundo. As eliminatórias da CAN começaram no dia 22, né? Isso já foi, deixa eu pegar o calendário aqui para colar, na quarta-feira, dia 22. Serra Leoa empatou em 2-2 com São Tomé e Príncipe. Um grande resultado de São Tomé e Príncipe, né? Vendo o nível das duas seleções. E no dia 24, na sexta-feira, deixa eu até confirmar aqui, que é onde eu estou, eu não consigo olhar as datas, mas dia 24, a Guiné-Bissau venceu a Nigéria por 1-0 na Nigéria, né? Esse foi um dos grandes resultados. Só que no jogo de volta, a Nigéria foi lá e venceu o Guiné-Bissau por 1-0. Esse jogo aconteceu no dia 27, e no dia 26, a Serra Leoa venceu o São Tomé e Príncipe 2-0. Vocês vão notar que os jogos foram bate-volta. Eu não vou falar dia para ficar mais rápido aqui, mas foram bate-voltas, né? Não que são mata-matas, mas é porque são grupos de 4 ou de 3 times, e a gente está naquela terceira e quarta rodada, e os turnos são espelhados, ou seja, a terceira rodada é a quarta rodada, então foi bate e volta os jogos. Nesse grupo A que eu falei, a Nigéria lidera com 9 pontos, Guiné-Bissau dentro da zona de classificação com 7, Serra Leoa tem 5 e São Tomé e Príncipe já sem chance para Abracan tem 1 ponto. No grupo B a gente teve os duelos entre Burkina Faso e Togo e Cabo Verde e Eswatini. A Burkina Faso venceu Togo por 1-0 e empatou no jogo de volta por 1-1. Já a Cabo Verde empatou em 0-0 com o Eswatini. Esse jogo vai fazer muita diferença, a gente vai explicar o porquê. Quer dizer, não tanta, mas enfim, no primeiro jogo em casa e fora de casa venceu por 1-0 o Eswatini com defesa do grande goleiro Vozinha, pegou um pênalti e garantiu essa vitória para Cabo Verde. No grupo C, a gente teve só o duelo entre Namíbia e Camarões, Burundi folgou, lembrando que o Quênia foi desqualificado desse grupo. No primeiro jogo, um empate em 1-1 em Camarões, e na Namíbia, a Namíbia venceu por 2-1, grande resultado. Namíbia 5 pontos, Camarões 4, Burundi 1. Eu esqueci de passar a classificação do grupo B, vamos lá. Burkina Faso classificada 10 pontos, Cabo Verde 7, Eswatini 2, Togo 2. Se Cabo Verde tivesse vencido aquele jogo de ida, né, o primeiro já estava classificado. No grupo D a gente teve o confronto de Egito e Malawi, no primeiro jogo 2-0, no segundo em Malawi 4-0. E nós temos também Guiné e Etiópia. No primeiro jogo entre essas seleções foi 2-0 para a Guiné e no segundo 3-2 também para a Guiné. Nesse grupo, Egito e Guiné com 9 pontos, Malawi e Etiópia com 3. Classificação mais que caminhada para as duas seleções ainda não confirmadas. No grupo E, a gente teve o duelo entre Gana e Angola, e República Central Africana e Madagascar. Aconteceu primeiro República Central Africana e Madagascar. Em Madagascar, a República Central ganhou de 3-0, um resultado até surpreendente, e na volta ganhou de 2-0. Já Gana e Angola, Gana ganhou por 1-0 num jogo dramático, estádio abarrotado, homenagem ao Patsu, um jogo dramático, vitória por 1-0, e no jogo de volta que podia carimbar a Gana na CAN, 1-1, Gana lidera com 8 pontos, República Central Africana veio com 7, olha só a surpresa aí, Angola 5, Madagascar já sem chance, uma pena pela Tchan, que fez a seleção de Madagascar, né, que é basicamente um time bem parecido, 1 ponto apenas. No grupo F, a Argélia enfrentou o Níger, venceu por 2-1 de virar no jogo dificílimo em casa, e na volta ganhou por 1-0 e se classificou. Nós temos também Tanzânia e Uganda, que foi um jogo de devolução de favores, ali podemos dizer, porque a Tanzânia venceu na Uganda por 1-0 e a Uganda venceu na Tanzânia por 1-0. A Algéria, já classificada, lidera com 12 pontos, Tanzânia e Uganda estão empatados em 4 pontos nesse grupo, e Níger tem 2 pontos. Aí no grupo G a gente teve os duelos entre Mali e Gâmbia, né? Mali venceu o primeiro jogo por 2-0 e no jogo de volta a Gâmbia venceu por 1-0.
E Congo e Sudão do Sul, um dos melhores jogos dessa data FIFA, podemos dizer assim. O Sudão do Sul venceu o Congo fora de casa por 2-1, com gol no último lance, com 1 a menos, um festival aí, podemos dizer assim, mas só que no jogo de volta em casa acabou perdendo por 1-0. Mali e Congo tem 6 pontos, Gâmbia também tem 6 pontos, mas está em terceiro pelos 10 empates. Sudão do Sul tem 3 pontos, podia ter colado, aí que podia estar todo mundo conseguindo tiro, o Congo ia estar com 3, mas enfim, podia ser o Sudão do Sul ali. Aí no grupo H, a Costa do Marfim, mesmo sendo sede da CAN, ela joga as eliminatórias. Enfrentou Comores, ganhou por 3-1, o jogo que marcou o retorno do Sebastian Haller, a seleção, né? Muito legal ver o Haller jogando e marcando também. E fora de casa venceu por 2-0. E a gente teve Zâmbia e Lesoto. A Zâmbia venceu por 3-1 em casa, de virada. O goleiro fez um piruzaço no primeiro gol. E no jogo de volta venceu por 2-0 fora de casa. Costa do Marfim, 10 pontos. Zâmbia, quase lá, 9 pontos. Comores, que foi para a última casa, 3 pontos. E Lesoto, 1 ponto. Aí a gente vem para o grupo I, que Gabão estreou vencendo por 1-0 nessa rodada. O Sudão podia garantir a vaga, se vencesse, acabou perdendo para o Sudão por 1-0. E tivemos Mauritânia e Congo, a República Democrática do Congo, que não vive um bom momento, né? A Mauritânia venceu o primeiro jogo por 3-1, mas acabou empatando o segundo em 1-1. Gabão tem 7 pontos, lidera Sudão com 6, Mauritânia com 5 e República Democrática do Congo com 4. Esse grupo é mais equilibrado. No grupo J, a Tunísia venceu a Líbia por 3-0 e no jogo de volta venceu por 1-0, garantiu vaga. Guiné Equatorial está quase lá, venceu Botsuana por 2-0 e 3-2 fora de casa. A Tunísia tem 10, Guiné Equatorial 9, Líbia 3, Botsuana já eliminada 1. Eu esqueci de falar que o Lesoto estava eliminado, na verdade acho que eu falei, mas fica aqui o registro. Grupo K, meu Deus do céu, não acaba os grupos nunca. Tivemos só o duelo entre África do Sul e Libéria, porque o Marrocos fogou o Zimbábue e está desclassificado desse grupo. No primeiro jogo, um empate em 2-2 com gol no último lance da Libéria podia ser muito crucial para a África do Sul, mas só que na volta, fora de casa, os Bafana venceram por 2-1 e garantiram vaga junto com o Marrocos. O Marrocos tem 6 pontos, a África do Sul 4, Libéria eliminada com 1 ponto. No grupo L, aí, para fechar, até que enfim, Senegal mostrou toda a sua força, venceu por 5-1 Moçambique numa festa que foi esse jogo, e na volta, fora de casa, venceu por 1-0. E Ruanda e Benin se enfrentaram 2 vezes e empataram em 1-1. Esse segundo 1-1 foi hoje, né? A gente tá gravando na quarta-feira, foi o jogo que fechou a data FIFA e inaugurou o estádio com o nome do Pelé lá na capital de Ruanda. Senegal já classificado com 12 pontos. Moçambique, que agradeceu por esses empates, mesmo perdendo 2 jogos, ficou na segunda colocação com 4 pontos. Ruanda, 3 pontos. Benin, 2 pontos. Vamos começar aqui o nosso debatezinho sobre tudo isso nas eliminatórias da CAN. Começa com você, Tainã. Vamos falar um pouco sobre os classificados, né? E já falar sobre as surpresas. Classificados aí você tem Senegal, Tunísia, África do Sul, o Marrocos já veio, e Burkina Faso, Argélia também. O que você vê aí nessas seleções que foram dominantes, né? Os grupos às vezes são mais frágeis, nenhuma surpresa, talvez a África do Sul não tivesse classificado se tivesse o Zimbábue, pelo número de jogos. O que você vê aí nessas seleções que já estão garantidas na CAN junto com a Costa do Marfim? São seleções em que, por terem mais qualidade nos jogadores, até uma geração, atletas, até as condições mesmo do talento serem muito mais à frente de outras seleções, a gente sabe que a disparidade na África, nas seleções africanas, ainda é muito grande em relação à questão de estrutura, do quanto é trabalhado, das seleções, o quanto os jogadores têm experiência de atuar em outros países, até mesmo potências na própria África, como existem futebol, por exemplo, da África do Sul, tem futebol no Egito, na Argélia, no Marrocos, e alguns até mesmo no futebol europeu. Então, basicamente, essas seleções classificadas até o momento são seleções que já estiveram nas últimas edições, principalmente ela levar em consideração a última, e que em alguns grupos algumas têm dificuldades de encontrar adversários ou pouco mais qualificados, ou porque às vezes elas mesmas se complicam em jogos até surpreendentes. Um jogo mesmo que chamou a atenção, que a gente depois até vai falar, foi o próprio da África do Sul, né, com a Libéria, o empate no primeiro confronto entre eles. Então era um jogo que, de certa forma, o resultado foi surpreendente. Depois a África do Sul conseguiu fazer valer, né, no outro jogo, mas mostra muito bem que esses resultados às vezes são mais acidentes
do que uma campanha que possa ser acidentada, uma campanha irregular, porque realmente essas seleções que têm maior favoritismo, que sempre chegam, elas conseguem com mais facilidade, até com mais força, disputar, chegar, garantir antecipadamente a classificação, e às vezes coincide de ter um grupo em que as seleções são bem, na qualidade técnica, são bem... tem uma distância muito grande. A gente vê o grupo L mesmo, tem Senegal, Moçambique, Ruanda e Benin. A gente pode encontrar alguns valores, alguns bons jogadores nas 4 seleções, mas a gente vê que Senegal está no topo, campeão da Copa Africana, tem a seleção mais forte no momento. Então, basicamente, ela aproveita esse bom momento em que ela conseguiu se livrar de alguns fantasmas que tinha consigo mesmo e obter bons resultados com títulos, e consegue manter a força em meio a um grupo que às vezes pode ser mais desequilibrado do que o esperado. Felipe, para passar a bola para você, eu vou aproveitar isso que o Tainan falou e passar onde cada seleção ficou na última cana, essa que já se classificaram. O Senegal foi a campeã, Burkina Faso foi até a semifinal, eliminada do Senegal, né, perdendo o terceiro lugar para Camarões. Burkina Faso eliminou a Tunísia, que é uma das classificadas, inclusive, que geração legal a Tunísia. Eu nunca imaginei que ia falar isso, cara. Tunísia sempre foi uma seleção meio chata, um suco de chuchu na Copa do Mundo, e, cara, eu tô encantado pelo Laudaoui, pelo Hannibal. É um time muito legal de assistir. Na Copa do Mundo, o Khazri também. Pô, são jogadores muito legais de acompanhar. Enfim, fica aí meus corações para a seleção da Tunísia. E o Marrocos, né, que não jogou nessa semana de data FIFA, mas não nas eliminatórias, né, jogou contra o Brasil e contra o Peru. Foi eliminado pelo Egito, naquele jogo dramático que foi na prorrogação lá, um dos melhores jogos daquela CAN, inclusive. E essa seleção que eu queria te passar até mesmo, Felipe, a Argélia. A Argélia que foi campeã da última CAN antes daquela, né, que consagrou essa geração consagrou no sentido, né, continental, do Fegoli, do Slimani, do Mahrez, e esperava muito até mesmo dessa CAN, e a Argélia foi simplesmente eliminada num grupo que tinha Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Serra Leoa, né? Ficou em última posição, foi um vexame, e depois, tudo bem que teve o regulamento, né, do gol fora, que é um negócio surreal, né? E acabou ficando de fora da Copa. Queria que você falasse aí, principalmente sobre a Argélia, né? Será que vem uma redenção após 2 vexames seguidos? Você acha que essa geração ainda dá para o gasto? O Mahrez ainda vai conseguir levar a seleção mais longe? O que você vê também, dá para falar um pouco da Burkina Faso, né? Que é uma seleção que sempre tá ali, né? E tá lá de novo, né? Exato, né? É muito estranho você pensar que o Mahrez disputou uma Copa em 2014, mas ele não era o Mahrez ainda, esse Mahrez, né? E agora... o Fegoli, o principal jogador da Argélia. Exato, né? Tem 2 Copas que a Argélia não vai. A Argélia sempre citada como a melhor seleção africana em algumas das situações. Hoje o Senegal, para mim, é mais forte, mas a geração da Argélia é muito boa. E teve essa decepção, né? Essas 2 vezes aí fora da Copa, a última mais traumática, né? Com o playoff e tal. Mas é uma seleção que sempre dá para apostar, né? É claro que agora também tem a questão do aumento de vagas, né? Então o ranking poderia prejudicar para ter um confronto difícil. Pode ser que não exista, né? Não tem definições de como é que vai ser na África, mas é uma seleção que não pode ser descartada, né? Tem bons valores, tem bons nomes aí. Não só o Mahrez, né? Você tem o Slimani, ele continua sendo, aliás, o Salaf é fanático. Então é um ponto aí bem interessante, né? É uma seleção que consegue ter bons valores não só no ataque, né? Consegue ter um equilíbrio também defensivo aí com bons nomes. Assim. E a Burkina Faso é daquelas seleções que a gente sempre espera algo a mais, né? Que a gente sempre torce, né? Para chegar numa Copa do Mundo, né? Teve aquele vice-campeonato contra a Nigéria da CAN, né? Só de imaginar que poderíamos ter Burkina Faso e Tahiti na Copa das Confederações sempre bate uma coisa bem ruim, e aquela seleção nos inspirou, né, para que ela conseguisse uma vaga em 14, né, mais ainda em 18. 14 perdeu para a Argélia, né? Foi aquele jogo que ainda fizeram um mosaico de fogo na decisão, foi um negócio surreal. Isso, então é uma seleção que, apesar de ter perdido aí no meio do caminho Petroipa, que era o grande nome, conseguiu aí
consegue manter uma boa geração, faz boas campanhas, mas ainda não conseguiu o último ponto. Talvez a bola da vez agora nesse sentido seja mais Mali, né, que conseguiu chegar nos playoffs, que agora também deve se manter aí. Talvez a Guiné também com o Keita possa ter um trabalho melhor também para desenvolver, para chegar numa Copa do Mundo aí. Não acho nenhum absurdo que na África também, caso o playoff se mantenha, tem sempre essa possibilidade, hein? Não sei se vai ser possível repetir 2006, né, com aquela festa de alternatividade, mas ainda dá para ter coisas legais da África ainda. Eu acho que vai, porque são 9 vagas, né? Eu acho muito difícil não algumas seleções aí que estão indo pela primeira vez. Enfim, para passar agora para o próximo ponto, para a gente fechar a África, vamos falar sobre esses grupos em aberto, né? Você tem aí o grupo A, que a Nigéria tá quase lá, né? Nigéria ali que tem os seus 9 pontos, Guiné-Bissau tem 7 e Serra Leoa tem 5, ou seja, a disputa da Nigéria pode garantir na próxima rodada. Guiné-Bissau e Serra Leoa vão se enfrentar, né, na data FIFA, tem que lembrar, e Guiné-Bissau ainda leva vantagem de não pegar a Nigéria, né? Serra Leoa vai pegar a Guiné-Bissau e vai pegar a Nigéria. No grupo B a gente tem Burkina Faso já classificado e Cabo Verde também já classificado, né? Cabo Verde só precisa de uma vitória ali contra Togo, que está eliminado. E ainda tem chance Togo, na verdade, mas é muito difícil. No grupo C, acho que tem a maior surpresa aqui, quem ainda perde a classificação é a Namíbia. A Namíbia está a 1 ponto da Copa, vai jogar com o Burundi. E também, para ficar de fora, tem que Camarões e Burundi empatar e Burundi ganhar da Namíbia. Ou seja, é muito difícil que essas vagas não fiquem com Namíbia e Camarões nesse grupo. Egito e Guiné também, cenário completamente já definido, né? 9 pontos para cada uma das duas. Malawi e Etiópia tem 3. A Etiópia até tentou se preparar mais para essa data FIFA, não deu certo. No grupo E tem um pouco de equilíbrio ali. Gana tem 8 pontos, Angola tem 5, e no meio delas tem República Central Africana, que vai fazer a vida, né? Contra Gana e contra Angola. Vamos ver se aí surge uma zebraça, né? E infelizmente Madagascar, que era uma aposta minha, né? Até pela maravilhosa Tchan que fez, ficou para trás. Tanzânia e Uganda empataram com 4 pontos, vai ser um confronto aí sem se enfrentarem muito bom. Esse grupo G também com 9, 6, 6 e 3, né? Mali com o Gâmbia e Sudão do Sul também vai dar muito gosto de ver. Grupo H, a Zâmbia também basicamente classificada, né? 6 pontos de diferença para Comores. No grupo I, também mais aberto, né? Gabão 7, Sudão 6, Mauritânia 5, República Democrática do Congo com 4, ou seja, essa briga aí tá completamente aberta. Guiné Equatorial também já classificado no grupo J, né? 6 pontos para a Líbia, muito difícil perder. E o grupo K já tudo definido. E no grupo L, Moçambique, Ruanda e Benin, 4-3-2. Ruanda e Benin perderam uma grande chance, né? Nos 2 empates, tanto a Ruanda quanto o Benin, de alcançar e passar Moçambique. Moçambique vai pegar as duas, depende só de si. Vou começar, Felipe. Qual grupo desses você está mais ansioso aí para essa segunda data FIFA em junho do ano, que vai definir todos os classificados? Acho que o mais fácil seria a gente falar o I, né, que está bem aberto, né, as vantagens do Gabão. O último colocado, que é a República Democrática do Congo, de 3 pontos apenas, né, então... Mas eu ainda estou gostando, apesar do desnível, né, que o Senegal está lá em cima, né, esse Moçambique, Ruanda e Benin, como você disse, né, o Benin perdendo uma boa chance aí de conseguir passar Moçambique e entrar no G2, mas esse grupo L também me chama a atenção, né, por essa briga pela segunda vaga, porque o Senegal realmente é um outro patamar ali nesse grupo, não só na África está um degrau acima, assim, mas não tão distante de outras seleções, mas ainda chama atenção, né? Acho que para a próxima data FIFA, né, eu acho que o grande jogo vai ser a República Central Africana e Angola, né? Angola vai até o país adversário para fazer esse jogo, e assim a República Central Africana vencer, estará na CAN pela primeira vez, né? Apenas 10 seleções nunca disputaram uma CAN, e a República Central Africana é a que mais tinha chance, né, de conseguir essa vaga. O Sudão do Sul é quem pode também fazer companhia aí para a Central Africana. Chad, Djibouti, Eritreia, Seychelles e Somália já foram eliminados, né? Lesoto, isso também, princípio também. Eswatini tem uma pequena chance, mas é aquilo que você falou, né? A distância é muito grande, são 5 pontos aí para Cabo Verde. E então a República Central Africana é realmente a bola da vez para ser a debutante e ser o xodó, né, da competição aí. E também muito curioso para ver como é que a Gâmbia vai se portar nas próximas datas, porque uma seleção que foi muito bem na última CAN, chegou nas fases de final. É uma seleção que vinha disputando playoffs, né, para chegar na fase de grupos eliminatórios, agora conseguiu... Disputou dessa vez também. Exato, né? E
E agora tem um peso maior, né? Mas na África tem muito dessa questão também, dessas mudanças muito rápidas, muito repentinas, né? Mesmo que atualmente, né, o continente tenha se reforçado muito com jogadores com ascendência, né, dos países e tal, mas é um desafio da Gâmbia conseguir manter um nível aí. E a tabela ainda pode ajudar, né? Empatada com o Congo, dá para sonhar com voltar rapidamente para CAN. E a Gâmbia que também foi destaque na CAN Sub-20, né? Chegou até a semifinal e vai disputar o Mundial Sub-20 e carrega, né? Como diz o Luiz Fernando Filho lá no Na Bancada, ele falou sobre esse Gâmbia, ela tá disponível na bancada, que quiser ouvir, ficou muito legal esse paralelo dele. Eu convido o Tainan, qual grupo aí está mais ansioso para essa data final, da rodada final na próxima data FIFA? Esse grupo é realmente essa disputa entre Angola e República Centro-Africana, que vai ser um confronto direto, né? Acho que deve ser a seleção que tem a chance do maior feito, né? Porque nunca chegou a uma fase de grupos, né, da Copa Africana, nunca disputou uma Copa do Mundo, então se a República Centro-Africana realmente conseguir se classificar é interessante. O grupo F também vai ser... Tem a Argélia, né? Tem Tanzânia e Uganda, as duas estão empatadas em tudo, né? Tanzânia e Uganda têm 4 pontos, 2 gols marcados, 4 gols sofridos, fizeram essa trocação nessa rodada que a gente... E não dá para esquecer de Níger, né, Tainan? Acho que Níger, até pelo nível de dificuldade que apresentou contra a Argélia, tá com 2 pontos ali, e vai pegar as duas, vai pegar exatamente as duas. Não dá para esquecer Níger, não. Exatamente, é aquela coisa, né? Tanzânia e Uganda vão ficar ali, porque elas têm 4 pontos, mas Níger dessa sobrevida, interessante que pode realmente dificultar as coisas. Então pode ser, além dos confrontos que o Felipe já citou, essa situação do grupo F realmente chama atenção, pode ser bem interessante de acompanhar. Só uma coisa antes, assim, eu sou uma viúva de 2006, né? Principalmente na Angola, né? Lamar, Lebo, Aquá, Zé Calanga, grande Zé Calanga, João Ricardo, que fez uma grande partida contra o México, mas nesse caso não tem como não torcer para a República Centro-Africana por esse fator, né, de ser uma possível estreante na fase principal da CAN. Vamos ver o que vai acontecer próxima data FIFA em junho, você vai acompanhar tudo aqui. E vamos agora, se o Felipe sente saudades de 2006, aqui tem uma seleção que eu sei que morre de saudades de ver, que é Trindade e Tobago, né? Vamos para CONCACAF. Trindade e Tobago decepcionou nessa data FIFA, né? Podemos falar assim. O Felipe já fez uma cara de desânimo que vocês não têm ideia. Então vamos lá falar sobre a Liga das Nações da CONCACAF, que fechou. Temos o Final Four, temos também as seleções que avançam para a Copa Ouro e quem vai para a preliminar da Copa Ouro. Então, tivemos na primeira rodada do Grupo A da Liga A, México vencendo o Suriname por 2-0, um jogo que até o Suriname deu um calorzão, hein? Eu gostei muito da postura do Suriname, mas o México é muito superior. E na segunda rodada, disputando ali quem ia para o Final Four, o México empatou em 2-2 com a Jamaica, jogo que a Jamaica foi muito bem, ficou à frente do placar por 2 vezes, mas acabou terminando empatado, o México conseguiu um empate. Então o México terminou com 8 pontos nesse grupo, Jamaica 6, México no Final Four, os dois avançam para a Copa Ouro, e o Suriname com 1 ponto rebaixado e vai para a fase de repescagem da Copa Ouro. No grupo B, a gente teve a Costa Rica penando para ganhar de Martinica, né, de virada no finalzinho, um jogo emocionante, dramático, por 2-1. E ontem, na terça-feira, disputaram a liderança do grupo Panamá e Costa Rica. O Panamá venceu em São José, fora de casa. Meu amigo, a Costa Rica é triste de ver, cara. Eu já falei isso no primeiro podcast. Eu não vejo esperança nenhuma na Costa Rica pra esse ciclo. O cara não renovou nada. Os jogadores jogam tudo lá. Enfim, coisa que a gente já fala depois. Enfim, o Panamá passou, líder do grupo com 10 pontos. Avançou pro Final Four e pra Copa Ouro. Costa Rica foi o segundo com 6. Avançou pra repescagem. E Martinica foi rebaixada e vai... Quer dizer, Costa Rica foi pra Copa Ouro. Quem foi pra repescagem foi Martinica com 1 ponto e vai pra repescagem. No grupo C, a gente teve o duelo entre Canadá e Curaçao na primeira rodada dessa data FIFA. Canadá venceu por 4-0 e ontem, né, na terça-feira, o Canadá venceu por 4-1, também outra seleção que não fez uma Copa ruim, né? Os pontos enganam, os números enganam na minha visão. A Copa do Canadá foi boa dentro de campo e continuou essa boa fase, né? 2 goleadas seguidas, vaga para o Final Four garantida, 9 pontos, apesar, né, de ter perdido um jogo justamente para Honduras, que ficou na segunda colocação com 6. Canadá no Final Four.
Honduras e Canadá na Copa Ouro. Curaçao, né, que tomou aquela surra da Argentina, ficou com 3 pontos, né? A Curaçao que ainda conseguiu vencer o jogo contra Honduras, né? Fora de casa, um resultado sensacional. Vai voltar para a Liga B, mas está na repescagem da Copa Ouro. E aí no grupo D, os Estados Unidos fizeram 7-1 em Granada, que dessas seleções aí entre Curaçao, Martinica e Suriname, para mim, é a mais fraca. E venceram por 1-0 El Salvador, garantido assim a primeira colocação do grupo, vaga no Final Four garantida. El Salvador ficou em segundo com 5, vaga na Copa Ouro garantida. E Granada rebaixada 1 ponto e vaga nos playoffs da Copa Ouro. Então vamos ter o Final Four lá em junho, em Las Vegas, Panamá e Canadá, Estados Unidos e México. Já vamos falar um pouco disso, porque tem um negocinho bem legal aí acontecendo. Mas vamos para as outras ligas, né? As outras ligas também tiveram jogos bem legais aí nessa data FIFA. E vamos agora para a Liga B, Grupo A. Cuba venceu Barbados por 1-0 e Antigua Barbuda venceu fora de casa Guadalupe por 1-0. Aí na segunda rodada desse grupo, Cuba confirmou aí o favoritismo, né? Vamos dizer assim, e venceu Guadalupe por 1-0 e Barbados venceu Antigua e Barbuda por 2-1 fora de casa. Antigua e Barbuda saiu vencendo por um gol olímpico, né? Mas acabou aí Barbados virando o jogo. Então a Cuba foi promovida a Copa Ouro direto e para Liga A com 15 pontos esse grupo. Guadalupe ficou na segunda posição com 9 pontos e vai para os playoffs da Copa Ouro. E aí veio um vacilo de Antigua e Barbuda, né? Perdeu a chance de disputar os playoffs da Copa Ouro, ficou na terceira colocação com 9 pontos e Barbados ganhou seu único jogo aí nesse duelo, ficou com 3 pontos e cai para a Liga C. E aí a gente volta agora para a Liga B, para o grupo B, onde o Haiti sobrou, como era de se esperar. O Haiti venceu Montserrat por 4-0 no primeiro jogo dessa data FIFA, e no outro jogo, a Guiana venceu Bermuda por 2-0. Aí no segundo confronto, o Haiti fez 3-1 em Bermuda, e Guiana e Montserrat empataram em 0-0. O Haiti ficou com 16 pontos, a Guiana ficou com 10 em segunda ocupação, então o Haiti promovido a Liga A e a Copa Ouro. Guiana para as preliminares da Copa Ouro, Bermuda com 4 pontos e Montserrat com 4 pontos, mas Bermuda acabou se safando no saldo de gols. Importante aí, Bermuda não cai em Montserrat, rebaixado para a Liga C. Vamos agora para onde dói o coração do Felipe, né? Para o grupo B, do grupo C, dessa Liga B. Nicarágua venceu o primeiro jogo por 4-1 em cima de São Vicente e Granadinas, e Trindade e Tobago fez 3-0 na Bahamas. E aí, no duelo que não valia nada, que é mais legal de falar antes, São Vicente e Granadinas empataram em 1-1. E no jogo que valia o acesso, Nicarágua, fora de casa, conseguiu um empate com o Trindade e Tobago e terminou com 14 pontos, vaga na Copa Ouro garantida. Trindade e Tobago com 13 fica na Liga B e vai para a fase preliminar da Copa Ouro. Bahamas 4, São Vicente e Granadinas com 2 pontos, São Vicente e Granadinas rebaixada. E aí a gente vai agora para o grupo D. Nesse grupo D, a Guatemala estreou nessa fase da Copa Ouro, vencendo Belize por 2-1 fora de casa. E Guiana Francesa e República Dominicana empataram em 1-1. Aí na última rodada tinha o duelo que valia, né? Ali, vamos dizer assim, a classificação para a próxima fase, para a Série A. Mas antes teve Belize e República Dominicana. A República Dominicana venceu por 2-0 Belize. E aí no outro confronto, a Guatemala sobrou, venceu a Guiana Francesa por 4-0, assumiu a liderança do grupo, subiu 13 pontos, 11 pontos, Guiana Francesa vai para a repescagem, Guatemala na Copa Ouro, República Dominicana com 8, Belize rebaixada com apenas 1 ponto. E aí chegamos na Liga C, que foi onde o bicho pegou, meu amigo, foi onde a gente sorriu vendo jogos, porque realmente, cara, foi cada partida aqui que foi de agitar o coração. Bonaire chegou na liderança do grupo A, mas logo de cara, Sint Maarten venceu por 6-1 no primeiro jogo, cara. Foi um placar até um pouco surreal ali no momento, ninguém entendeu nada, até por conta da vantagem que Bonaire vinha construindo. E as Ilhas Turcas e Caicos venceram por 1-0 as Ilhas Virgens Americanas. E aí, na rodada de desfecho, todo mundo de olho em todo mundo, as Ilhas Turcas e Caicos venceram Bonaire por 2-1, arrancaram ali 3 vitórias nos 3 últimos jogos, e Sint Maarten foi lá e de virada conseguiu a vitória eletrizante no finalzinho ali contra as Ilhas Virgens Americanas e garantiu o acesso e a vaga na repescagem da Copa Ouro, né? 11 pontos Sint Maarten, 10 Bonaire, 9 Ilhas Turcos e Caicos e 4 pontos apenas para Ilhas Virgens Americanas. Já no grupo B, a favorita sobrou, né? São Cristóvão e Neres conseguiu ali vencer seu primeiro compromisso contra a seleção de São Martinho. São 2 territórios um do lado do outro que levam o mesmo nome, um em inglês, né, Saint Martin, e outro em holandês. Uma criatividade tremenda, né? E Saint Martin ainda é francês, fica esse detalhe. Enfim, voltando desse momento geográfico,
venceu também São Cristóvão de Neves por 2-0, garantiu a liderança do grupo B, 10 pontos, promovido a Liga B e a Copa Ouro Preliminar, Aruba 4, St. Martin 2. E aí no grupo C nós tivemos Santa Lúcia, né, também sobrando aí nessas rodadas finais. Santa Lúcia acabou vencendo 2-1 a Anguila e também venceu por 3-1 Dominica. Então Santa Lúcia ficou com 12 pontos, promovida a Liga B e a preliminar da Copa Ouro. Dominica e Anguila ficaram com 2 pontos cada um. E Porto Rico também sobrou no grupo D, venceu os seus 2 últimos jogos, né? Venceu na primeira rodada as Ilhas Caimã, esse foi o segundo jogo contra as Ilhas Caimã, venceu por 5-1 e na primeira rodada acabou vencendo as Ilhas Virgens Britânicas por 3-1. 12 pontos, mesmo esquema do grupo, promovido a Liga B e a Copa Ouro Preliminar. Ilhas Caimã e Ilhas Virgens Britânicas com 2 pontos apenas. Ufa! Fechamos aí a Liga das Nações da CONCACAF. E eu chamo aqui o Tainan para falar primeiro sobre esse desfecho aí. Cara, principalmente ali na Liga C, tivemos várias aí definições, mas o St. Martin nessa arrancada de 2 jogos, Bonaire pipocando. Tivemos também Panamá vencendo o duelo direto. Como você viu, até esses duelos diretos aí que carregaram essa Liga das Nações nessa fase final aí, para decidir acesso, promoção, descenso e também a vaga na Copa Ouro. Vamos começar de baixo para cima. Começar primeiro por esse grupo A da Liga C, que foi realmente bem interessante. Até pela a forma como terminou a tabela de classificação, né, com o St. Martin com 11 pontos, Bonaire com 10 e Just Tucks e Caicos com 9, nessa reação que quase, acho que se tivesse mais um jogo, a gente até poderia colocar que as Just Tucks e Caicos poderiam avançar, subir de liga e disputar os preliminares da Copa Ouro. Na Liga B, chama a atenção, claro, Nicarágua e Trinidad e Tobago, mas também Guatemala e Guiana Francesa. Guiana Francesa tinha feito uma campanha bem interessante, tinha administrado durante uma boa parte a primeira colocação, mas o confronto direto a Guatemala mostrou a força, mostrou que tem uma campanha melhor, números melhores, não tão diferentes, assim, não é uma disparidade em relação à Guiana Francesa, mas que fez a diferença, garantiu o acesso, né, também à vaga na Copa Ouro. E também na questão da Liga A, fica bem interessante também essa questão do México, né? O México, às vezes, ultimamente tem visto jogos que o México se complica bastante, né? Pelo desempenho, por tudo que vem passando ainda a seleção nesses últimos meses. Teve um jogo difícil contra o Suriname. O Suriname deu trabalho, né? Muito se fala do Suriname, do projeto que o Suriname tem que fazer a longo prazo, até médio a longo prazo, com jogadores que têm origem e ascendências surinamesas. Mas realmente esse jogo de México e Jamaica, o México quase se complica diante da Jamaica, que fez até uma boa participação nessa edição da Liga das Nações da CONCACAF, e vai disputar a vaga da Copa Ouro. Também, conseguiu a vaga, né, na Copa Ouro, então vai ser bem interessante, ficou de bom tamanho para a Jamaica. Então, alguns confrontos, no geral, das ligas inferiores, a Liga B e C, chamaram até mais atenção, tem até mais destaque, até pela situação do grupo, até pelo nome, até pelo que já fizeram um dia, e como órfãos de Trinidad e Tobago que somos, por exemplo. Mas realmente foram jogos bem interessantes, e a ver esse Final Four a ser disputado em junho. A gente já fala do Final Four, eu vou deixar agora esse tempo pro Felipe desabafar sobre o Trinidad e Tobago, que ele tá com uma cara assim, por mais que ele esteja para o Suriname, eu sei que a cabeça dele estava com o Trinidad e Tobago, cara, era só ganhar de Nicarágua em casa, hein? O que você tem a dizer? Trinidad e Tobago chegou, né, assim, também aquela seleção que faz 20 anos que chegou no seu ápice, né, que foi a Copa do Mundo, mas mesmo assim ela conseguiu manter bons jogadores para o padrão de Trinidad, não só na CONCACAF, mas também conseguiu exportar jogadores para a Europa, né? Também fez um trabalho de encontrar jogadores na Inglaterra, né, com assim, ascendência. Foi o caso, por exemplo, do Birchall, que era o único branco, acho, daquele meio de 2006, né, que foi muito bem, era um motor do meio campo, se tornou um motor do meio campo.
mas ele assim, não consegue mais se desenvolver, né? Não consegue mais ter o Kevin Molino, né, que surgiu como expoente da seleção, não conseguiu se manter aí como com esse papel, né? Algo que o York fez por anos e foi brindado quando já estava no final da carreira em 2006, mas é uma decepção sim, né? Não que a gente exija, né, que tivesse o padrão de quase 20 anos, mas ainda há uma boa safra, digamos, de jogadores, mas há muitos problemas administrativos também, né? Acho que o caso, o Brent Sancho, né, que é o caso lá do Crouch, puxou o cabelo dele, né, fez o gol contra lá tá em Trindade, que até hoje eu tenho raiva do Crouch por fazer aquele lance. E o Sancho foi até ministro do esporte lá e tem muitos casos de corrupção, tanto que um dos contratados com o CACAF é de Tobago, né? Foi de Tobago, também ficou envolvido em casos de escândalo da FIFA também. Então, assim, é uma confederação com muitos problemas aí históricos que se reflete muito nas seleções, né? O próprio campeonato também teve mudanças com o tempo, assim, e nem mesmo as equipes conseguem ter força, né, para chegar numa fase principal de Copa Champions, né? O Haiti tem tomado essa vaga, não tomaram, né, mas tem sido protagonista nessa busca dessa vaga, né? O Violet recentemente venceu o Austin, né? Passou pelo Austin, né? Teve aquele caso bem peculiar que foi o jogo de volta, mas a Trinidad e Tobago tem essa situação aí e vai ter um trabalho bem grande para conseguir sonhar novamente, né, com uma vaga na Copa do Mundo e agora até mesmo sonhar com uma vaga na Copa Ouro, né, que era uma coisa muito, muito recorrente, né, principalmente nesse século, né. E uma coisa que chama atenção também, né, a gente fala muito você falou da Costa Rica, né, eu vou falar do Panamá, né, o Panamá novamente conseguiu mostrar um futebol, é uma geração que depois dos 2008 muita gente ficou em dúvida se poderia manter um padrão, né, ainda mais com um jogador de grande idade, né, o Balói, o Blas Pérez, o Terrado, e a gente apostava que teria uma geração para manter esse padrão, para lutar por vaga em Copa do Mundo, lutou, né, mas no final ele acabou derretendo, né? Derreteu na reta final. Eu ia falar amarelando, mas achei muito forte. E acabou que conseguiu passar e chegar até a Copa do Mundo, mas tem uma geração muito boa, chega, né, até a final, né, da Nations League tá com o CACAF. E agora, com esse aumento de vagas, apesar que são 3 vagas, mas é uma seleção que se coloca aí na disputa para estar, né, em 2026, né? E o México é aquela seleção que parece que se acomodou muito com o nível da CONCACAF, assim. Uma seleção que parou muito no tempo, assim, foi muito mal. Teve até venceu a Arábia Saudita na Copa do Mundo, mas é daquelas seleções que não mereceriam estar na Copa pelo futebol que joga, mas como o nível da CONCACAF não é tão alto, e o México, mesmo com uma geração bem abaixo, um futebol bem abaixo, conseguiu se classificar sem nenhum problema, mas fez uma Copa muito, muito ruim, padrão que, assim, a Polônia também naquele grupo também foi uma coisa bem triste. Mas o caso do México é muito disso, né? E a Jamaica conseguiu 2 empates com o México, né? Então demonstra muito esse nível, né? Foi muito motivo sobre o Canadá, por exemplo, né? Que eu esperava muito, eu sempre esperava uma vitória, um empate e tal, não veio os gols que faltavam, né, em 86, né, quando disputou a Copa do Mundo pela primeira vez, mas faltou um ponto. Agora já tem a garantia que vai voltar em 26 por ser sede, tem tudo para fazer uma boa campanha, e ainda mais com esse formato novo da Copa do Mundo, esse formato de 4 equipes por grupo, né, não aquele formato ridículo que queriam antes, né, de 3 times por grupo. Mas é uma questão bem interessante. E destacar Cuba, né, que teve essa abertura também para a seleção, né, apenas 6 jogadores jogam na liga local, né, o restante joga fora, não nas ligas, não em ligas tão fortes, né, o grande expoente é o Wandel Hernandes, do Norte, não disputou essa data FIFA, mas está sempre disposto a servir a seleção. 5 vitórias seguidas, né, para conseguir essa vaga na Copa Ouro, e em outros momentos talvez esse grupo seria muito difícil para Cuba, e esse caso não foi, né? Cuba conseguiu fazer uma boa campanha e destacar negativamente, né, a queda vertiginosa em 10 anos de Belize, né? A gente esperava que Belize fosse uma potência e tal, mas aquela geração que chegou na Copa Ouro, né, com o Shane Orwell, o Macaulay,
o Roy Smith, né, se perdeu, assim, não teve um aproveitamento. Acho que o Salazar é um que se manteve assim, relativamente bem fora do país, disputa uma liga secundária dos Estados Unidos, mas Belize terminou muito mal com apenas um ponto, um grupo que anteriormente seria bem acessível de conseguir coisas melhores, né? Mas Belize bem mal, e só retificar o que vocês falaram sobre o St. Martin. Esse grupo foi bem interessante realmente, porque são 3 seleções aí bem alternativas que brigaram bem por coisas boas, e St. Martin conseguiu essa vaga aí. Posso sonhar com a Copa Ouro, né? Aliás, os times da Liga Seus que podem sonhar aí com uma vaga de debutante, né? Porque por enquanto não tem nenhuma novidade tão grande, né? Cuba e Nicarágua são as novidades, porque não disputaram a última edição, estiveram em 19, então são novidades por enquanto, e esse playoff da Liga C virá a grande novidade da edição. Exato, vamos esperar e ver quem que conquista essa vaga, vai ser muito legal acompanhar. E vamos agora rapidinho falar uma coisa que eu queria falar. A gente falou do México. O México realmente foi o pior primeiro colocado, então vai pegar os Estados Unidos logo de cara na semifinal. O primeiro contra o quarto ali no ranking, mas vai ser em Las Vegas, gente. Felipe, tá pronto para ver os Estados Unidos jogando de visitante em Las Vegas? Vai ser bem diferente, né? Eu queria muito que fosse no Canadá, para manter lá no frio, lá, como eles fizeram. Acho que Edmonton que foi, né? Não sei se contra Honduras. Isso. Contra o México também foi um frio enorme também, mas nos Estados Unidos, que é a capital do futebol, com CONCACAF, quase tudo é lá, mas vamos ver como é que vai ser esse caso no citado aí. A gente fica na guarda, então, da tabela aí, da Copa Ouro, dessa classificação. Lembrando que vai ter Copa Ouro aí no meio do ano. Vamos ficar também de olho. Já tem aí 13 seleções, né? Já que a CONCACAF, que é a pior confederação do mundo, fez o favor de chamar o Catar, cara. Tem tanta seleção assim no continente, os caras me chamam Catar. Pra quê, cara? Pra quê? Enfim, eu odeio a CONCACAF. Pronto, é só esse ponto que eu queria colocar. E agora vamos passar para os amistosos. A gente vai dar uma lida rapidona aqui nos amistosos e fazer porque já estourou nosso tempo aqui bastante, mas vamos lá. Vamos pegar aqui desde o primeiro dia. O primeiro amistoso que teve foi do dia 19 de março ainda. Nem tinha começado oficialmente a data FIFA. A Etiópia venceu a Ruanda por 1-0. Lembra que eu falei que a Etiópia estava se preparando? Então, venceu por 1-0 Ruanda. Aí, no dia 20, a gente teve Fiji e Vanuatu. 2-1 para Vanuatu. Essas seleções da Oceania jogaram um torneio amistoso lá, entre elas, né? Já vai estar os outros times que participaram. Nova Caledônia venceu o Tahiti por 2-0. Esse jogo foi sensacional porque o Tahiti teve 30 finalizações, posse de bola, um horror, e a Nova Caledônia chegou 2 vezes e venceu o jogo. As Maldivas venceram o Paquistão por 1-0, isso no dia 21. Dia 22, outro torneio, né? A Copa do Primeiro-Ministro, podemos dizer assim, né? Que foi entre Nepal, Laos e Butão. Nepal ganhou por 2-0 na estreia. Índia venceu o Myanmar por 1-0 e a Irlanda venceu a seleção da Letônia por 3-2. Aí agora já entramos aí na data FIFA, onde teve mais jogos, né? Vamos lá para o dia 23. No dia 23 nós temos como amistosos El Salvador e Honduras se preparando aí justamente para a data FIFA. Honduras venceu com 1-0 um contra Nova Zelândia e China 0-0. Ilha Salomão, que era outra seleção que estava naquela Copa lá que eu falei da Oceania, venceu por 2-0 Vanuatu. Hong Kong e Singapura empataram em 1-1. Malásia 1-0 no Turcomenistão. Irã e Rússia, olha a Rússia voltando ao cenário com seleções mais relevantes, vamos dizer assim, empatou em 1-1. Hungria 1-0 da Estônia. E aquele jogo de festa da Argentina contra o Panamá, 2-0 para a Argentina. Vila da Paz, agora vamos para o dia 24, teve a volta do jogo entre Tahiti e Nova Caledônia, 2-1 para o Tahiti, 3-1 Austrália no Equador, 1-1 Japão e Uruguai, 2-2 Coreia do Sul e Bolívia. Kuwait venceu o Filipinas por 2-0 e a Venezuela com um show do Rondon, que um Rondon jogando esse jogo foi absurdo, venceu a Arábia Saudita por 2-1. Aí chegamos no dia 25, Marrocos 2-1 Brasil, já falamos sobre esse amistoso em outro podcast. Bangladesh venceu os Seychelles por 1-0. Laos e Butão, na Copa do Primeiro-Ministro, empataram 1-1. Salve pessoal, Gabriel Salaf, direto da ilha de edição do Contcast. Só para fazer uma retificação, esse jogo terminou com um placar de 2-1 para Laos. A gente acabou errando no post e eu acabei errando no podcast. Segue o baile. Myanmar e Quirguistão 1-1. Myanmar naquele jeito de sempre, né? Controla o jogo, é melhor. Tá ganhando e toma um gol no último lance. Foi o que aconteceu nesse mistura com o Quirguistão. Indonésia venceu o Burundi por 3-1. Geórgia estava de folga na
das eliminatórias da Eurocopa, venceu por 6-1 a Mongólia, Mongólia que jogou pela primeira vez com um time da Europa. Síria venceu a Tailândia por 3-1. Emirados Árabes Unidos 0, Tajiquistão 0. Num dos melhores momentos dessa data FIFA, que foi o treinador do Tajiquistão completamente maluco comemorando esse empate em 0-0 com 10 torcedores que estavam no estádio, uma cena sensacional, tá lá no Conte Verde, quem não viu. A Palestina venceu o Bahrein por 2-1 e a Alemanha venceu o Peru por 2-0. Aí chegamos no domingo, dia 26, teve mais amistoso. Num segundo jogo entre Nova Zelândia e China, a Nova Zelândia ganhou por 2-1. As Ilhas Salomão conquistaram lá aquele campeonato das 3 seleções da Oceania, vencendo o Fiji por 2-0. Singapura venceu o Macau por 1-0 no jogo que ninguém achou imagem até hoje. E a Rússia venceu o Iraque por 2-0. Chegamos agora na segunda-feira, dia 27. Grécia e Lituânia, que estavam de folga nas vitórias da Eurocopa, empataram em 0-0. Também de folga na Eurocopa, Macedônia do Norte 1, Ilhas Faroe 0. Líbano perdeu de 2-0 para Oman. Olha o Oman vindo aí depois daquela grande campanha na Copa do Gol. E Chile e Paraguai, para mim, no melhor amistoso que teve nessa data FIFA. 3-2 para o Chile. Gol olímpico do Alex Sanches nos acréscimos. Gol olímpico não, gol contra do goleiro, né? Mas enfim, foi acreditado até um pouco como gol olímpico. Mas teve esse último jogo. E aí chegamos na terça, onde nada mais, nada menos, tivemos 19 amistosos. Jogo de volta entre Austrália e Equador, 2-1 para o Equador. Jogo de volta entre Bangladesh e Seychelles, 1-0 para Seychelles. Japão perdeu para a Colômbia por 2-1. Coreia do Sul perdeu para o Uruguai também por 2-1. Nepal e Butão empataram 1-1 na final lá da Copa do Primeiro-Ministro. Nepal empatou o jogo no finalzinho e ficou com a taça. A Índia venceu o Quirguistão por 2-0. Indonésia e Burundi, um jogo que foi agitadaço no final, 2-2. Malásia venceu Hong Kong por 2-0. Armênia e Chipre empataram em 2-2. Irã venceu a Quênia por 2-1. Uzbequistão empatou com 1-1 com a Venezuela. Emirados Árabes Unidos venceu por 2-0 a Tailândia. A Jordânia goleou Filipinas por 4-0. Bahrein venceu a Síria por 1-0. A Bélgica, no jogo que a gente já falou aqui, venceu a Alemanha por 3-2. O Kuwait estragou nossa alegria e venceu o Tajiquistão por 2-1. A Bolívia, com gol de Marcelo Moreno, venceu a Arábia Saudita por 2-1. Marrocos empatou em 0-0 com o Peru. E fechando os amistosos, a Argentina fez 7-0 em Curaçao. Felipe, vou começar com você. Qual foi aí o seu amistoso preferido? Qual o seu destaque aí entre essa porrada de amistosos que teve essa data FIFA? Gostei muito dos amistosos duplos, né? Tem jogos que, de ser uma vez, eles se reencontraram lá na sequência, né? No futebol, digamos, da grande mídia, né? O Equador e a Austrália, né? A Austrália vencendo um jogo por 3 anos depois, perdendo por 2-1 os 2 jogos lá na Austrália. O Equador que fez uma Copa do Mundo muito boa, né? Foi aquela seleção que as eliminadas que mais merecia, talvez, estar na próxima fase, apesar de Senegal e estar, né, aí com ter merecido também essa vaga e tal. E Bangladesh e Seychelles, né, que é o país um encontro muito inusitado, que também teve isso, né, foram 2 jogos na sequência, os 2 lá na Ásia, uma vitória com 1-0 para cada lado, né, o Seychelles que não consegue, né, se envolver tanto na África, não consegue passar uma fase de grupos eliminatórios, pelo menos. Conseguiu aí também o primeiro gol de Michael Mancini, que é um inglês que joga pelo Seychelles, que até jogou pela seleção inglesa de base em 4 categorias diferentes, conseguiu fazer o primeiro gol dele pela camisa de Seychelles. Ele que lá atrás disse que não jogaria pela seleção africana, que o pai dele jogou até os 25 anos, caso a Inglaterra não quisesse, e isso acontecer, mas demorou aí 10 anos, mais de 10 anos, porque em 34 que ele estreou ano passado pela seleção e conseguiu aí fazer esse primeiro gol agora, em 2023, né? E, claro, né, tem que destacar a Rússia, né, que está fazendo uma série de amistosos com parceiros políticos, né? Nesse caso foi o Irã, para quem perdeu, e o Iraque, né? Agora perdeu por 2-0. Venceu o Iraque e matou o Irã. Isso. Venceu o Iraque por 2-0, né, nessa série de amistosos, como eu disse, né, vai ter que procurar os países amigos, né, para conseguir fazer os amistosos não ficar parado, né, então tem um treinador de boa capacidade, né, que treinou o Rostov, né, então ele tem aí um trabalho que foi paralisado por essa questão da guerra contra a Ucrânia, né, e tem até um boato, né? Já tem um convite, né, para disputar o campeonato da Ásia Central, né, que tem ali esses países, né, os países contão no final, o Irã também que participa, né, e deve disputar essa competição aí em junho, lá na Ásia Central, para ter um ritmo de jogo.
E tem aquela boataria, não sempre, né, mas que volta com força agora, que é de talvez mudar de federação para não sofrer mais essa sanção da UEFA, né? E essa questão da sanção é bem relativa, porque tem vários países que mereciam uma sanção dessa, mas que não acontece. Mas como é na Europa, né, acaba que tem uma força maior. Então é um ponto aí que, para a gente acompanhar, acho que você vai falar um pouco também sobre a Arábia Saudita, né, que fez uma boa Copa. Até hoje, bato na tecla sobre a Arábia Saudita, que realmente mostrou um futebol muito bom, né, na Copa do Mundo, mas as pessoas pegaram aquela vitória para a Argentina e parece que eles transformaram a seleção numa coisa maior do que ela era, né? Claro que ela tinha capacidade, ela mostrou mais futebol que a Polônia e o México, mas não conseguiu reverter isso em placar. E parece que as pessoas não entendem muito bem do que é a zebra, né? A zebra é uma coisa que acontece no momento ali, tal. Mesmo com esse bom futebol, a tendência, né, a noite da Arábia não ficar passar para a próxima fase, apesar de ter mostrado um futebol para isso, né? E tanto que o Hervé Renard acabou pediu para sair da seleção, né? Não vai continuar no comando e deve ter um caminho bem interessante, né? Porque ele deve assumir a seleção principal da França feminina, né? É um ponto aí bem inusitado, mas bem legal, né? Caso aconteça, né? Não sei se o nome agora da treinadora atual da França, mas que faz um ótimo trabalho. Eu também esqueci o nome da zagueira, que acabou que pediu para ser tirado por a seleção, que é uma baita zagueira, que eu sou fanático, apesar de ter esse seu nome, ter esse vacilo. Mas é um caminho inusitado que ele pode ter, e vamos ver como que vai ser para a Arábia Saudita agora sem o Hervé Renard. Tem esse ponto aí que acontece. Eu fui procurar aqui França zagueiro e toda a situação que tá rolando, e apareceu aquela crise na França de 2010, tá ligado? Então fica esse diferencial. Eu também sei que tá falando, o Carlos tá falando, mas enquanto você procura, que todo mundo está procurando, destacar que a gente tá gravando na quarta, dia 29, e que a Rússia foi recomendada pelo COI para que volte, né, aos campeonatos mundiais, às classificatórias para a Olimpíada. Então, vamos ver como isso repercute no futebol, né? Se isso vai voltar à tona. Também tem todo esse papo da Rússia ir para a Ásia, e teria que fazer isso antes de começar a eliminatórias da Copa, né? Para isso ter mínimo sentido. Vamos ver como que vai. Lembrando, como o Felipe falou, a Rússia deve jogar a Copa da Ásia Central. Show aí, Felipe? Achei já. A treinadora é a Corinne Diacre, né? E a zagueira é também o sobrenome do Renard, né? É a Wendy Renard, né? Que foi uma das grandes protagonistas na última Copa do Mundo Feminino. E com o Tainan, já que você já falou da Arábia Saudita, né? Chamou a atenção da Arábia Saudita com de ciclo, porque não foi bem na Copa do Golfo, né? Tudo bem, jogou com a seleção sub-23, mas a gente esperava pelo menos uma final. E agora perde para duas seleções que não estavam na Copa e nem passaram perto, né? Acabou perdendo para a Venezuela e para a Bolívia. Tudo bem, a gente pega o placar, mas a gente vai ver os números, né? A partida, a Arábia Saudita foi melhor, teve mais posse de bola. Contra a Bolívia chegou menos no gol, mas contra a Venezuela chegou mais. Mas eu queria ficar nessa questão quando ainda no Oriente Médio e falar de um ponto que a gente falou no nosso podcast 01, lá atrás, quem escutou vai lembrar, quando a gente estava debatendo das vagas, e a gente falou que as 3 vagas a mais da Ásia, vai ser pescagem, ia ser uma briga muito entre as seleções do Oriente Médio com seleções do Sudeste Asiático. Pelo menos é a visão que eu tenho até agora. E nessa data FIFA, mostrou uma superioridade muito grande, não só pelos resultados, mas até pelos confrontos. Por exemplo, Singapura acabou empatando com Hong Kong, né? Venceu Macau depois, mas empatou com Hong Kong. A Malásia, tudo bem, mas pegou o Turcomenistão e Hong Kong, né? Venceu por 1x0, 2x0. A Tailândia, que foi campeã da Copa do Sudeste Asiático, foi lá e tomou 2 buchas. Filipinas nem se fala, né? E também tinha a Indonésia, que empatou com o Burundi em casa, né? Queria que você falasse aí, Tainan, dá para ter essa visão mesmo que essas vagas a mais da Ásia tendem a ficar mais com essas seleções do Oriente Médio, visto até mesmo a China. A China acabou pegando 2 amistosos com a Nova Zelândia e não vencendo. Eu vejo as seleções do Oriente Médio um pouco mais preparadas. Elas têm, se tratando apenas de campo e bola, elas estão com uma qualidade melhor dos jogadores, até o desenvolvimento das ligas, um tanto de que há esse intercâmbio, né? Começa a aumentar esse intercâmbio na região, isso favorece muito ao desenvolvimento das seleções do Oriente Médio, que de certa forma elas já tinham demonstrado, as eliminatórias da Copa do Mundo 2022, tinham demonstrado um pouco os números mais positivos, com mais chances de chegar. A gente vê Emirados Árabes Unidos, a gente vê Oman, que no final terminou não dando certo, mas Oman
fez um bom trabalho, surpreendeu, até o Japão ficou alguns momentos ameaçado por conta justamente de uma vitória de Oman sobre a seleção japonesa. A gente observa até que há um movimento interessante das seleções do Sudeste Asiático para melhorarem o nível, para tentarem chegar a disputarem mesmo de uma forma mais equilibrada com outras seleções do continente, mas aí a gente vê que, por mais que possa até haver um trabalho no país, falta aquele passo a mais realmente para se solidificar. Então a tendência, por enquanto, é que haja uma vantagem, se é que pode dizer assim, das seleções mais para o Oriente Médio, por ter mais intercâmbio com outros países, a questão geográfica, de poder ter mais contato, enfim, da questão de acesso e do quanto esses países, claro, aí já entra um pouco na questão do quanto o Estado vai investir, isso também conta. Então a gente vê que os países do Oriente Médio são mais suscetíveis a receber um forte investimento do Estado para que possa desenvolver o futebol lá. Claro, ninguém espera que da noite para o dia um país do Oriente Médio possa chegar e dominar o futebol, mas que possa realmente incomodar, possa fazer um trabalho a médio prazo que seja vistoso e interessante. Isso, então a gente fica de olho aí, né? Provavelmente essas seleções aí apareceram na Copa e o Sudeste Asiático talvez fique ali com uma vaga ou com a repescagem, né? Lembrando que o Sudeste Asiático só foi uma vez para a Copa do Mundo com as Índias orientais neerlandesas, né? Que são a atual Indonésia. Tem uma thread sobre isso lá no Conte Verde, contando essa história, e depois nunca mais. Então é isso, pessoal. Olha só, a gente menos de 1h30 falou sobre tudo isso. Meu Deus do céu, a cabeça de vocês, espero que não seja confusa. A nossa confundiu às vezes um pouco aqui, mas nada de errado. E eu agradeço aqui demais aos meus parceiros desse podcast. Felipe Augusto, forte abraço, muito bom te ter aqui, irmão. Valeu demais, Salaf, né? A gente é parceiro aí de vários dias, principalmente de terceiro ano paranaense, que a gente é maluco por essa competição, né? Acho que nós estamos ali no topo da loucura pela terceira divisão paranaense, né? A Copa Paraná não volta, né? Então a gente fica com a terceira onda por enquanto, apesar que tem os vários paranaenses femininos aí bem diferentões para a gente acompanhar agora aqui no Paraná. Falando um pouco sobre a Série Z, né? Que agora estamos voltando ao ritmo aí, né? O pessoal mais próximo sabe como é que foi no primeiro semestre, no primeiro trimestre, digamos. Agora as coisas voltam aí. A quarta categoria que o Salaf citou no começo, a gente volta a gravar na semana que vem, né? Marcando aí um mês para o início da edição 2023. Teremos o guia da competição, né? Da Série D. E teremos guia também do Brasileiro Feminino Série A2 no meio de abril também. Já aguarde aí. Se tudo der certo, teremos aí o guia também. Então, nos acompanhe pela Série Z, pelo podcast Quarta Categoria. E com certeza irei voltar mais aqui. Quero voltar mais aqui. Sei que o Salaf vai me convidar. Já estou de novo sendo prepotente. Mas sei disso porque realmente é um assunto que me interessa muito. E lá perto das eliminatórias eu pretendo também fazer alguma coisa, né? Principalmente das seleções que a gente aposta que possam voltar depois de um longo tempo, e também as extremistas, já que também temos essa mudança aí de número de vagas, né? E também pode ser que algumas seleções mudem de patamar, né, com essa mudança, mas é algo mais para a gente falar também sobre. É isso, valeu, Felipe. Em breve você será chamado. E eu também agradeço a Tainá de Bela, porque atendeu um pedido às pressas, né? Foi de última hora, esteve aqui com a gente, falou bem pra caramba. Obrigado, Tainá, pela sua companhia e também por acompanhar o projeto lá desde o começo. Valeu, Gabriel, agradeço pelo convite, bom participar, sempre bom acompanhar desde o início e ver realmente que o trabalho é bem feito. A gente vê por meio desses podcasts o tanto de informação que a gente tem, realmente é muita coisa em pouco tempo, mas vamos fazendo aí o que pode, ajudando, e vamos nessa. Agradeço demais o convite, agradeço mais uma vez por estar junto com o Felipe. A gente já participou de vários projetos, temos aí mais um, e quando precisar, estamos à disposição para participar mais vezes. Tá certo, valeu, Tainan. E obrigado a você que aguentou a gente até agora. Pô, brigadão se você ficou até o final. Lembrando, tem a caixinha aqui
com alguma enquete, com alguma pergunta para você responder. Participe, interaja, compartilhe aí com seus amigos. Se você não escutou os últimos podcasts, confere lá. Tem sobre a seleção, né, sobre o amistoso contra Marrocos, tem uma prévia das eliminatórias para a Eurocopa. Tá muito legal o nosso podcast, né? Também tem lá o primeiro que a gente faz um bolão lá sobre a próxima Copa. Ficou também bem bacana. A gente vai variando aí o pessoal, vai convidando mais gente. Fique ligado que breve, né, passando essa data FIFA, a gente vai soltar muitos materiais nas nossas redes sociais, como falei lá no começo, então segue lá, @ConteVerde_ no Twitter e no Instagram, em breve também em outras redes sociais, TikTok, YouTube, a gente vai avisando, fique ligado então, e fique ligado aqui também no feed, segue a gente aqui, dá 5 estrelinhas, por favor, fique ligado que a qualquer momento a gente volta trazendo mais informações sobre o futebol e seleções aqui no ConteVerde, rumo à Copa do Mundo de 2026, rumo à América do Norte, tá certo? Forte abraço, até a próxima. Valeu!